Ei, quantos filhos estão com o coração ferido porque a mãe joga a palavra do jeito que dá na cara do filho e da filha? Ô querido, se você não amar o seu filho, quem é que vai amar? Se você não elogiar, não admirar seu filho, o traficante lá fora está prontinho para fazer isso. É dolorido, né, pastor? Porque às vezes o filho vem buscar um abraço. Eu pulei da campanha da família. Eu estou orando pela família e as mães vinham falar para mim: olha, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E a mulher de Deus, que sou eu que estou pregando aqui, eu dizia assim: Deus vai libertar seu filho. Deus vai fazer um milagre extraordinário, sabe aonde? Na vida do seu filho. E eu dizia. Mas quando eu chegava em casa e eu vi o Jonatas bêbado, eu dizia assim: você vai para o inferno. Ah, sabe o diabo? O diabo vai te pegar, não falava nem Deus. Aí eu tô de jejum, orando, e Deus falou para mim assim: levanta. Eu falei: uau, levantei, né? Deus falou: para com essa oração de hipócrita. Eu falei: Deus, eu tô orando para a família. Ele falou: você não sabe amar nem a sua. Se você não sabe amar nem a sua família, como você quer orar para a família dos outros? Se você não sabe dar um abraço no seu filho, na sua mãe, no seu pai, no seu cunhado, na sua sogra, como que você quer orar para a família dos outros? Tem que começar primeiro pela sua família. Vocês ouviram? Eu não vi. O que, Marina? Cadê os? Eita Deus, fala Deus, glória, aleluia. Cadê que a igreja falou glória? Geralmente é sempre as irmãzinhas, né, que fica dando glória, aleluia. Não falam. É que nem aquela pregação da missionária Helena Raquel lá no congresso de Gideões. Vocês não ouviam falando glória, a não ser as mulheres, né, e tudo mais, porque elas eram as vítimas, né? Mas quando a pessoa é a culpada ou culpado, ela fica, ó, é. Olha, gente, já falei isso aqui. Já deve ter falado isso aqui em alguns vídeos, né? Não me lembro, mas vou falar. O Senhor Jesus, ele andava com ex-prostitutas, né? Enfim. E se fosse o caso, ele até andaria, né? Assim, claro, venha até a mim do jeito que está, não permaneça como está. Não tô dando respaldo para permanecer no pecado. Ele, né? Foi até Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Visitou Zaqueu. Ele andava com mendigos e tudo. Mas o Senhor Jesus detestava hipócritas. E a igreja tá cheia de hipócritas. De tudo que eu peço pra ele, eu peço pra tirar a arrogância, a prepotência, que acho que todo ser humano deve ter um pouco, né? E eu não quero jamais ser arrogância e prepotência. Mas principalmente a hipocrisia. Porque eu não suporto hipocrisia, gente. Falsidade e hipocrisia andam juntas. E eu não suporto falsidade e hipocrisia. E as mães, não, vamos falar assim, né, no contexto geral, os evangélicos têm muito, muito mesmo. Eu não me intitulo mais como evangélica. Tanto que eu odeio quando alguém vem perguntar: qual é essa religião? Eu vou responder assim: eu sou de Jesus e ele é o meu Senhor. Né? E sou uma falha pecadora que estou aqui nessa terra assim como os cristãos, né? Sujeita a falhas, a erros e me consertando e me levantando dia após dia. Só que tem uma diferença disso para viver eu não digo viver no pecado, mas a você ter perversidade dentro de si, que é o caso das mães narcisistas, das mães psicópatas, né? Não pode falar essa palavra aqui nessa plataforma, mas enfim. Uma coisa é você ter erros e falhas, outra coisa é você ter desvio de caráter, porque pessoas narcisistas e com outros transtornos, né? Aí já é desvio de caráter. Já é desvio de caráter, é uma escolha dela ser assim. E segundo os vídeos que eu já vi, esse tipo de pessoa não tem salvação. Por quê? Porque é como o Senhor Jesus, ele não abre a mão de ninguém, Deus não abre a mão de ninguém, ele vai até o último, sabe? Até o último instante. Só se a pessoa realmente fala: eu não quero, sabe? Só se a pessoa rejeitar Deus. E de uma certa forma, esse tipo de pessoa, de mãe narcisista, tá rejeitando a transformação, porque ele se acha o próprio Deus, os próprios seres intocáveis. Por quê? Eu sou, sabe, eu não tenho erros, eu sou santa, eu sou, sabe, perfeita. É isso que eu escuto aqui dentro de casa. Você não vê Deus em mim, que não sei o quê? Eu sou uma cristã e tal. Onde que Deus vai entrar? Deus vai entrar onde tem humildade, simplicidade. Por isso que eu falei anteriormente. De tudo que eu peço pra Deus, eu peço pra tirar toda arrogância, prepotência. E peça isso pra Deus, pra ele tirar toda arrogância, prepotência, que no fundo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que tem uma grande diferença de você reconhecer e você mudar. Falar: Deus, eu quero mudar. Eu não quero ser assim. E de ser um narcisista que nunca vai mudar. Pessoas assim. E um psíquico nunca vai mudar.
esse tipo de pessoa. Eles não reconhecem que precisam dessa mudança, dessa libertação. Por isso que, segundo eu estudei muito, né? Estudei não, eu aprendi muito, não tem a salvação para eles, porque a salvação é para quem se arrependeu, né? Segue sua cruz e siga, enfim. Eles não se arrependem, eles acham que não tem do que se arrepender, enfim. Como a psicóloga Elizabeth Pimentel, maravilhosa, e ela é cristã, e ela fala, porque eles acham que não tem do que se arrepender. E essas mães a mesma coisa. Agora, falando sobre o vídeo, quantas das vezes eu já não vi, né, relatos nas igrejas daquelas irmãzinha que vai pra igreja sozinha, que tem até mora com filha, casada, mas o marido não quer saber de ir pra igreja com ela, o filho tá na vida da bagunça, né? Enfim, o marido às vezes é cachaceiro. E, ai, pastor, não aguento mais a minha família, que não sei o que, eles não se conversam, são verdadeiros demônios, né, e tal, que não sei o que. Só que às vezes é ela que é o verdadeiro demônio, o verdadeiro cão. Porque esse lado ela não mostra na igreja. E às vezes, esses familiares não se convertem porque não vê o testemunho nessa mulher de Deus, aquela que é pau pra toda obra na igreja. Ela ajuda a limpar a igreja, ela tá em todos os eventos, precisar pra evangelizar, lavar banheiro, ela faz tudo. Mas em casa ela é o próprio capeta, entendeu? Por isso que às vezes o mundo e as famílias, os parentes não se convertem. E eu dou total razão, sinceramente. Não, né, passando pano pra eles, mas porque não vê testemunho, gente. Não vê, sabe? E tá cheio dessas irmãzinhas que vão na igreja sozinha, tudo dá uma de vítima, mas dentro de casa faz um inferno na vida do marido, do próprio marido, ou o marido às vezes na vida da mulher também tem muito, e por incrível que pareça até em cima do altar, ou em cargos de liderança na igreja. Enfim. Aí, muitas vão falar assim, nossa, fala de mãe narcisista, né, que não sei o que, e os filhos narcisistas? Gente, não é uma questão de ser, só existe, não, porque antes de ser mãe, ela foi uma filha também. E a minha mãe foi uma filha narcisista. Ela foi uma irmã narcisista. Ela foi uma neta, que ela foi criada pela avó e pela tia. Então ela foi uma sobrinha e uma neta narcisista. Enfim, não tem um grau de parentesco, que não sei o quê. Geralmente as mulheres que falam isso, as pessoas que falam isso, são pessoas que no fundo, ou ela tem um pouquinho de, ou ela tem o ego ferido, ela se sentiu incomodada, ou porque ela é a própria narcisista. Mas narcisista não tem essa de, sua mãe, enfim. Não tem nada a ver. Então fica aí o vídeo da pastora Sandra, acho que é Sandra Alves, eu não lembro o sobrenome dela, mas da pastora Sandra, que eu gosto muito, que ela fala na lata, e você vê, ela teve o quê? A humildade de, na hora que Deus mandou ela acordar, ela já achou que, uma revelação, uma bênção, um propósito, que, né? Não, porque pra chamar a atenção dela, e ela teve humildade de, eu preciso, né? E ela falou diante da igreja, eu fui uma mãe assim, assim, assada e tal, né? Então, reflita se você não tá sendo essa pessoa chata, essa mãe chata, religiosa chata. E é por isso que seus familiares, seu marido, seus filhos não se convertem. Claro, não é um pretexto, mas isso tem um grande impacto. Porque como que a pessoa vai ver Deus em você se você não demonstra Deus nas suas atitudes, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, nos seus pecados que você não abre mão, enfim... Entendeu? A salvação é individual, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque o mundo, ele nos observa. Então, fica aí a dica, o recado. Eu digo isso com a experiência própria de uma mãe narcisista que fuma e que fez coisas assim que nem eu falei sobre minha vida pessoal, não dá pra contar aqui, né? Mas que tava com o pé na igreja. É o famoso crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Então não dá pra você, sabe, tipo, como assim, sabe? E muitas ainda, eu não tenho esse problema porque eu sei que Deus é o Deus santo e o problema tá nas pessoas. Eu tenho essa ciência, mas algumas outras pessoas ainda têm a coragem de falar, mas que Deus é esse? O problema nunca vai estar em Deus, jamais, porque Deus é santo, ele é maravilhoso. Problemas sempre vão estar no caráter das pessoas, entendeu? Então, tente não olhar também pra essas pessoas. Eu sei que é difícil, mas como a salvação é individual, tente não olhar pra essas pessoas, mas pra você que é esse tipo de pessoa, que é o cão dentro de casa, muda, cara, muda, porque a gente tem que dar o bom exemplo, tem que ser sal na terra, né? Cadê que você pratica isso? Você só joga na cara, geralmente essas pessoas são aquelas que só jogam na cara dos outros, os versículos que lhes convém, mas não botam em prática os outros 99. Então, fica aí a dica e absorva esse recado pra tua vida.